Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, à comunidade cristã de Colossos. Colossenses 2, vou ler apenas 2 versículos, em que, a certa altura, o apóstolo Paulo está a advertir os cristãos da comunidade da cidade de Colossos, no primeiro século, para as falsas doutrinas, e a certa altura diz assim, versículos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele. Diga comigo, arraigados e sobre-edificados. Arraigados e sobre-edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Eu gosto particularmente desta frase, arraigados e sobre-edificados, porque ela fala-me de um crescimento para baixo e para cima. Crescimento em 2 sentidos. Arraigados, crescimento para baixo, sobre-edificados, crescimento para cima. E é curioso que, muitas vezes, aquilo que é o crescimento para baixo, que representa as raízes, arraigados, é aquilo que não se vê. E muitas vezes na nossa vida, o mais importante é justamente aquilo que não se vê. Não é aquilo que se vê, é aquilo que não se vê. Isso é que é importante. O que dá segurança a uma árvore não é a copa. O que dá segurança a uma árvore não é o tronco. O que dá segurança a uma árvore são as raízes. São elas que o seguram ao solo. E, portanto, aquilo que não se vê, muitas vezes, é mais importante do que aquilo que se vê. E a vocação do cristão, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é ter as suas raízes em Cristo, estar arraigado. Arraigado quer dizer que se fixou pela raiz, ou enraizado. Não é? Se nós quisermos arrancar uma árvore pela raiz, é muito difícil. Não é? É muito difícil, porque as raízes são múltiplas. Não é? E vão se encaixando no solo, e às 2 por 3, mesmo quando a árvore é nova, passado pouco tempo, já uma pessoa à mão não consegue arrancá-la, porque ela está presa pela raiz, está arraigada, está enraizada no chão. Há um filósofo conhecido no Brasil, que chama-se Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: as raízes alimentam, mas as âncoras imobilizam. E é por isso que eu quero falar esta manhã sobre termos âncoras ou termos raízes. Qual é a função das âncoras? É segurar os barcos e imobilizá-los. Uma pessoa lança a âncora e já sabemos que o barco pode andar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, consoante a maré, mas não vai sair dali. Porquê? Porque a âncora o está a segurar ao fundo. Portanto, a função da âncora é segurar, é dar segurança, é imobilizar aquele barco. Mas a segurança e a estabilidade são coisas importantes, mas não são tudo na vida. Amém? A segurança é importante na vida, mas não é tudo. A estabilidade é importante na vida, mas também não é tudo. Nós podemos ter um emprego estável e ter uma vida em Farrapos. Certo? Nós podemos ter uma boa segurança financeira e ter uma família destruída. Portanto, segurança e estabilidade são importantes, mas não são tudo na vida. Há mais vida para lá da segurança e da estabilidade. E reparem que as âncoras, além de darem segurança e estabilidade, não fazem mais nada. São um peso morto. Não produzem nada, não geram vida, nada. Estão ali apenas para não deixar o barco fugir. Portanto, as âncoras, além de dar segurança e estabilidade, são um peso morto. Eu acho que há pessoas que olham para a sua vida de fé, a sua vida espiritual, como uma âncora, em vez de olhar na perspectiva da raiz. E então as pessoas deixam-se, dizem, bom, eu tenho esta fé assim, pronto, é a minha âncora, tudo bem. Mas não andam dali, não andam nem desandam dali para fora, não progridem, não crescem, não andam para a frente, não se reformulam, não vão para diante, simplesmente estão ali parados.
e as marés passam, e os ventos passam, e tudo passa, e a pessoa está no mesmo sítio. Ora, nós não somos chamados para estar no mesmo sítio. A última frase que Jesus disse aos discípulos, antes de ascender ao céu, foi: mexam-se. Não foi isto, foi ide. Ide é um verbo que implica movimento. Ide. Não fiquem parados. Ide. Aliás, quando Jesus ascendeu ao céu, no Monte da Ascensão, e os discípulos ficaram a olhar para o céu, nariz no ar, até que vieram os anjos dizer assim: vão lá fazer a vossa vida, que este que subiu há de descer, qualquer dia, mas não é agora. Portanto, nós temos muito esta tendência imobilista da âncora. Ficamos ali a nossa âncora. Eu sou católico, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu sou evangélico, eu sou não sei o quê. Como uma âncora, como alguma coisa que nos prende, que nos dá estabilidade. Não chega. Lamento dizer, mas isso não chega. Em vez de âncoras, de âncora, nós precisamos de raiz. A função das raízes é muito mais completa. A função das raízes também passa por dar segurança e estabilidade à planta. É óbvio que sim. Uma planta que tem uma raiz é a raiz que impede que ela saia do solo. Portanto, é ela que faz a ligação ao chão, que lhe dá tudo o que ela precisa para sobreviver e para crescer e para se desenvolver e para frutificar. Mas dá segurança, a raiz dá segurança, dá estabilidade. A planta não está hoje aqui e amanhã ali. Não, ela está estável, num sítio, agarrada ao chão. Então, aquilo que a âncora dá, a raiz também dá. Dá segurança e dá estabilidade. Mas a raiz dá muito mais do que a âncora não pode dar. Por exemplo, a raiz fornece água. É a raiz que vai buscar a água ao solo que a planta necessita para não morrer. E a água, meus irmãos, é um dos símbolos do Espírito Santo. E se nós adaptarmos isto simbolicamente à nossa vida espiritual, nós precisamos de raízes em Deus, arraigados em Cristo, como dizia o apóstolo Paulo aos Colossenses, e, portanto, estando arraigados nele, digamos que o Espírito Santo faz-se presente na nossa vida. Amém? Quem está em Cristo, diz Paulo, nova criatura é. Mas não é apenas uma nova criatura. É uma criatura que tem o Espírito Santo disponível para poder trabalhar dentro dela. A água é um símbolo do Espírito Santo. Lembram-se da história da samaritana, lá no tanque de Sicar, junto de Samaria? O que é que Jesus disse àquela mulher no final? Rios de água viva correrão do teu ventre. Tu receberás o Espírito de Deus. Tu que andas sinceramente à procura de Deus na tua vida, e há tanta gente por aí à procura de Deus, honestamente, sinceramente. E andam por este caminho, por aquele e pelo outro, caminhos ínvios, caminhos esquisitos, à procura de Deus na sua vida. E Jesus disse a esta mulher: tu que procuras Deus na tua vida, eu vejo que há sinceridade no teu coração, apesar dos teus erros, apesar de já teres cometido tantos erros na vida, mas tu sinceramente andas à procura de Deus. É porque esta atitude de andar à procura de Deus na vida não tem a ver com os erros que nós cometemos na vida. Há pessoas que cometem erros na sua vida, mas andam sinceramente à procura de Deus na sua vida. E nós não podemos descartar ninguém. Não podemos pôr ninguém à margem. Lá por, enfim, cometeu determinados erros na sua vida e que nós não cometemos, se calhar cometemos outros diferentes. Não podemos marginalizar essa pessoa. E Jesus disse-lhe: rios de água viva correrão do teu ventre. O Espírito Santo vai brotar dentro de ti. Amém? Então, quem está enraizado em Cristo, quem tem as suas raízes em Deus, deixa que o Espírito Santo se manifeste dentro de si. E ele começa a manifestar-se através do nosso caráter. Não é através do carisma. Não é através dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo começa por se manifestar na nossa vida através do nosso caráter. Já há muitos anos, creio que nos anos 80 talvez, havia um grande líder pentecostal europeu que dizia: carisma sem caráter é caos. E nós não estamos a ver outra coisa senão isso no mundo hoje. Muitos homens, chamados homens de Deus, homens que se
intitula homens de Deus, cujo caráter está pelas ruas da amargura, mas tem carisma. Isso é caos. É esse caos que nós estamos a ver. Carisma sem caráter é caos. Ora, o Espírito Santo começa justamente por moldar o caráter da pessoa. Amém? Paulo diz lá aos Gálatas, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele especifica algumas facetas do que é o fruto do Espírito, isto é, a pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela e se deixa guiar pelo Espírito Santo, produz aqueles efeitos, produz aquele fruto, produz aquele tipo de fruto, resultado na sua vida, visível na sua vida. Ao contrário, aqueles que não se deixam guiar pelo Espírito de Deus na sua vida e que seguem os impulsos da sua carne, que cedem à sua velha natureza sem Cristo, eles produzem as chamadas obras da carne. E as obras da carne produzem morte espiritual, não produzem vida. Aquilo que produz vida é o fruto do Espírito. Amém? E se nós formos ver com atenção, a maior parte delas todas elas estão centradas numa coisa que é o caráter. O caráter. O Espírito Santo existe para trabalhar em nós o caráter de Cristo, para nos fazer parecidos com Cristo. O Espírito Santo não existe em primeiro lugar, não existe para nos fazer coisas especiais, para fazermos grandes proezas. Não, isso é uma consequência. O aspecto principal e primeiro do trabalho do Espírito Santo numa vida, primeiro é convencer-os do pecado. É convencer os pecadores. Convencer que uma pessoa é pecadora e precisa de Jesus, precisa de um Salvador. E Jesus é esse Salvador. E em segundo lugar, o papel do Espírito Santo é guiar essa pessoa no caminho da santificação. Ou seja, trabalhar o seu caráter à imagem de Cristo. Então, quando nós desenvolvemos raízes em Deus, essas raízes, entre outras coisas, além de nos darem estabilidade e segurança, essas raízes permitem que essa água suba e vá até inunda a planta. E a planta não morra com a falta de água. Isto é, essas raízes permitem que o Espírito Santo inunde o nosso ser, como Jesus disse à mulher de Samaria: rios de águas vivas correrão no teu ventre. Amém, irmão? Mas as raízes servem também para fornecer alimento, não é só água. Absorvem compostos nitrogenados, substâncias minerais como potássio, fósforo, etc., que são necessários ao crescimento da planta, de modo a que ela possa potenciar a sua capacidade de dar fruto. Portanto, a planta não precisa só de água, precisa destes elementos, digamos, deste alimento, destes compostos, que as raízes vão buscar ao solo, que é rico nestes compostos, e que vai através da raiz que sobe pela planta e alimenta e lhe dá maturidade vegetal, digamos assim, para ela poder gerar fruto no tempo próprio. Quando nós olhamos para uma planta que nós semeamos, por exemplo, e nós vemos o crescimento e nós já sabemos que, bom, mais ou menos nesta altura assim, ela vai florescer e depois nesta altura vai dar fruto e não sei o quê. Temos essa ideia, essa noção é uma noção empírica, vem da nossa observação. Vem da observação de muitas gerações. Talvez eu sou agricultor, mas o meu pai era agricultor, o meu avô era agricultor, e em gerações sucessivas nós sabemos que a coisa funciona assim. Não é? Mas quando nós olhamos para o crescimento dessa planta, aquilo não acontece de qualquer maneira. Acontece porque as raízes transportam água e as raízes transportam estes minerais, estes elementos, estes compostos necessários para o crescimento e o amadurecimento daquela planta. E este alimento que as raízes propiciam à planta, nós podemos comparar à palavra de Deus. Ela é o nosso alimento. Não há alimento na vida cristã sem alimento da palavra de Deus. Há pessoas que dão uma grande ênfase no papel do Espírito Santo, há pessoas que dão uma grande ênfase na palavra. Pois ambas são necessárias. Ambas têm que estar presentes na vida do cristão.
eu tenho que estar enraizado na palavra de Deus e tenho que deixar inundar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E nesta parceria é que eu cresço, que eu amadureço espiritualmente e que eu posso dar fruto para a eternidade e fruto com abundância. Então as raízes também trazem, além da água, trazem alimento, estes elementos que nós precisamos para poder fortalecer-nos, para nos podermos tornar mais maduros na fé, podermos crescer na fé. Sabem que há pessoas que nunca crescem na fé. E nunca crescem na fé porquê? Porque não investem na palavra de Deus. Ou então entra por um ouvido e sai pelo outro. Portanto, quando as pessoas investem na fé, quando as pessoas, na palavra de Deus, essas pessoas vão, o seu caráter vai ser mudado, o seu interior vai ser mudado, nós somos moldados pela palavra de Deus. A certa altura Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem um efeito, a palavra produz fruto. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para trás vazia, antes produz aquilo que lhe apraz. Mas as raízes ainda têm uma outra função, que é garantir uma reserva. As raízes garantem uma reserva à planta. Há certos casos em que a reserva é mais visível. Por exemplo, o caso da mandioca. Fica ali tudo na raiz acumulada água e depois as pessoas arrancam aquilo da terra. Mas noutras não é tão óbvio, noutros casos, mas de facto as raízes têm uma reserva. Também podemos olhar para árvores que parece que não têm vida, mas enquanto tiverem as raízes intactas, estão vivas. Quando chegamos ao outono e vemos as árvores de folha caduca, a folha vai caindo e a árvore fica completamente despida. Isto não acontece com todas as árvores chamadas de folha caduca. Fica apenas o tronco, coisa feia. Parece que a árvore está morta. Não está. Não está porquê? Porque as raízes estão lá, no chão. Elas estão lá a fazer o seu papel. Quem está enraizado em Cristo conta com esta reserva da raiz. E o que é que significa a reserva em termos espirituais? Olhe para mim, significa a nossa comunidade de fé. É uma reserva. É uma reserva. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos em baixo, quando nós estamos confusos, quando nós estamos temerosos, quando nós estamos apreensivos, a comunidade de fé funciona como uma reserva. Amém? Como uma reserva espiritual. Uma reserva de tudo isto. Uma reserva de água, uma reserva de alimento, uma reserva do Espírito Santo, uma reserva da palavra, onde nós podemos ir receber, fortificar-nos, porque estamos fracos. Mas também quando nós estamos alegres, quando nós acabamos de receber uma grande bênção de Deus, a nossa comunidade de fé é importante para nós podermos, nessa altura, trazer a essa reserva aquilo que temos dentro de nós. Amém? A reserva que significa a raiz para a planta é a nossa comunidade, é a nossa comunidade de fé, que nos ajuda a manter espiritualmente vivos. Nós alimentamos uns aos outros com o nosso testemunho, com a nossa palavra abençoadora, com o nosso exemplo, com a nossa oração, com o nosso gozo, a alegria da salvação. Alguém entra aqui, um irmão, uma irmã, e está abatido, mas depois entra neste clima de bênção, neste clima em que Deus se move no nosso meio, em que o Espírito Santo está presente, e esta pessoa sai daqui, depois de ouvir a palavra de Deus e de ser abençoado pelos irmãos, sai daqui de outra maneira, sai daqui com as suas forças renovadas. Ele veio abastecer-se à reserva que é a raiz. Amém? Mas também a raiz faz circular a seiva. A seiva é aquela substância líquida
que permite o transporte da água, os nutrientes, as hormonas, o oxigênio, o gás carbónico, etc., pelo corpo da planta. A seiva tem uma função parecida com a do sangue dos animais mamíferos, não é? Portanto, o sangue também circula, não é, pelo corpo dos mamíferos e traz vida. Tanto que quando um membro do corpo não recebe sangue, começa a apodrecer. Não é? Tem que circular. Assim também a seiva tem que circular pela planta para que ela esteja viva, para que ela se mantenha viva. Quem está enraizado em Cristo mantém a comunhão com Deus e com a sua família espiritual, para permitir que a seiva espiritual circule no corpo de Cristo. Amém? Se eu estou em Deus, se eu estou enraizado em Cristo, como diz a palavra, então eu tenho que estar enraizado com os irmãos. Eu tenho que estar enraizado na minha comunidade de fé. Eu tenho que estar enraizado na minha igreja local. Eu tenho que estar, é ali que está a reserva. É ali que eu posso ser suportado em oração. É ali que eu posso ser abençoado. É ali que eu posso... Há muito agora a moda de a internet, a gente vê os cursos na internet. Isso é uma ilusão, irmãos. Isso é uma ilusão. Uma coisa é fazer uma reunião, enfim, na internet. Outra coisa é alimentar-se de cultos na internet. Isso não é nada. E ainda por cima de uma comunidade que nós não conhecemos de lado nenhum, se calhar de outra língua. Se calhar não sei onde, fica noutro país. Isso não é nada. Nós precisamos desta raiz na nossa vida, estar enraizados. E quem está enraizado em Cristo mantém comunhão com Deus e com a sua família espiritual, para que a seiva circule no corpo de Cristo. Voltando aqui ao texto, Colossenses 2, 6 e 7 diz: como pois recebeste o Senhor Jesus, também andai nele arraigados e sobreedificados nele. Eu disse há pouco que aquilo que não se vê é mais importante do que aquilo que se vê. Se nós olharmos para... Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos e do lobo mau? Não é? Da cabana, não é? Se a cabana dos 3 porquinhos tivesse fundamentos, tivesse alicerces, o lobo não vinha, não fazia um sopro e aquilo ia cruzar. Ora, aquilo que não se vê é aquilo que é importante, é aquilo que é mais importante. Mas nós gostamos de regalar a vista. Nós atribuímos muito mais valor àquilo que vemos, à estética. Eu tenho sempre uma guerra com a minha mulher. Eu vou-vos confidenciar isto. Ela sobrevaloriza a estética. Eu, se calhar, sobrevalorizo a funcionalidade. Eu acho que a funcionalidade das coisas é que é importante. É a primeira coisa para mim. A primeira prioridade é que as coisas funcionem, que sejam práticas, etc. Ela é a parte estética, valoriza mais. Mas pronto, isto é assim, homens e mulheres e sensibilidades diferentes. Eu também gosto de coisas bonitas, estéticas, está bem? Mas isso para mim vem em segundo lugar. Em primeiro lugar é que as coisas funcionem, que eu saiba onde as coisas estão. Não é? Quando vou à procura de uma coisa, sabe, ali é o sítio, e não está hoje aqui, amanhã ali, amanhã ali, amanhã ali. Se não fico maluco à procura das coisas. Ou que, quando ando pela casa, não tenho que andar a desviar das coisas para ir à casa de banho. Mas que, enfim. Isto é um exemplo apenas para dizer que muitas vezes nós valorizamos mais a estética, mais aquilo que se vê, que é agradável aos olhos. Mas muitas vezes aquilo que é mais importante é aquilo que não se vê. Amém? Eu gosto muito de ver, sim senhor, no Facebook, as pessoas, ver grandes elogios à família, grandes declarações de amor, e não sei o quê, é muito bonito. Mas ali não diz nada. Nada. Porque aquilo é o que se vê. Aquilo é o que as pessoas querem que os outros vejam. Entende? A mim interessa-me o que é que não se vê. O que é que está atrás disso. Não é? Porque é que as pessoas têm necessidade de ser tão exagerados em fazer certas... Estão a entender o que eu estou a dizer? Não estão? Estou a falar português, não é? Então, muitas vezes as pessoas, também na vida espiritual, as pessoas valorizam mais aquilo que se vê.
Olha, aquele pastor é um homem cheio de Deus e não sei o que ele faz e acontece coisa. E aquela irmã, tu quer saber o que é que está por trás disso. É isso que me interessa e é isso que interessa a Deus acima de tudo. Não é aquilo que se vê, muitas vezes é aquilo que não se vê, que dá substância à nossa vida, que dá fundamento à nossa vida. Assim como um edifício, para ser sólido, tem que ter bons fundamentos, né? Tem que ter bons fundamentos, e esse exemplo, essa comparação, essa imagem também está relacionada com a igreja no Novo Testamento. Também aquilo que dá fundamento a uma planta é a raiz. É isso que não se vê. E como vocês já viram, a raiz da planta é que dá segurança, é que alimenta a árvore de água, é que alimenta com todos os nutrientes necessários, é que é uma reserva, etc. Arraigados e sobreedificados nele. E confirmados na fé. Porque só quando estamos arraigados em Cristo é que nós podemos ser confirmados na fé. Então a fé precisa de confirmação? Precisa. Amém? Precisa de confirmação. Provados e comprovados. Não é? Porque é que nós precisamos de confirmar a fé? Porque o 31 de boca não chega. É muito fácil as pessoas dizerem: eu tenho muita fé. Eu cá tenho uma fé muito grande. Eu, quando as pessoas dizem isso, eu fico, não é com um, é com os dois pés atrás. Chego para trás. Quem tem muita fé não precisa de dizer. E quem pensa que tem muita fé, já está o pezinho a resvalar para o precipício. Porque, assim como nós também dizemos, os sábios dizem, o sábio diz: eu só sei que nada sei. Uma pessoa que diz: eu sei tudo, é burro. Não pode ser sábio. Essa pessoa é burro. Ninguém sabe tudo. Não é? Também, ninguém pode dizer: eu tenho uma fé do tamanho. Não. Nós temos a consciência que somos usados por Deus. Não é? E que não precisamos de uma fé muito grande. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como nós cantámos aqui, para as coisas poderem mudar. Porque a fé, como eu disse aqui a semana passada, domingo passado, é o ponto de contacto, não interessa o tamanho, é o ponto de contacto para Deus poder funcionar, para Deus poder intervir na nossa vida. Se tiveres fé de um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: muda-te para ali. Ou seja, aquilo que parece impossível, tendo uma pequena porção de fé que seja, mas permite que Deus possa operar sobre essa fé. Então, confirmados. Se estamos arraigados em Deus, precisamos ser confirmados na fé. Como é que nós somos confirmados na fé? Através das provações, das tribulações, das lutas que vêm à nossa vida. E aí é que se vê de que massa nós somos feitos como cristãos. Se nós desistimos, se nós olhamos para trás, se nós nos lamentamos, se nós culpamos Deus, quando acontece a mais pequena coisa na nossa vida, ou se nós dizemos: não, isto é uma prova, uma provação, uma tribulação, mas em nome de Jesus eu vou vencer, eu vou passar para o outro lado, eu vou quebrar esta barreira, eu vou destruir este muro em nome de Jesus e eu vou continuar arraigado em Deus. Confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Irmãos, quando nós somos confirmados na fé, quando nós estamos arraigados em Deus, nós abundamos em ação de graças. Há dias estava a falar com um irmão e estava-me a lembrar, na igreja onde eu cresci há muitos anos, e em algumas igrejas isto acontece. Um pregador qualquer prega, depois convida as pessoas para vir à frente, para orar, por isto, para aquilo, por outro, e vem um grupo de pessoas. Na semana seguinte, no domingo seguinte, vai outro pregador, faz a mesma coisa, vem um grupo de pessoas. E na semana seguinte vem o mesmo grupo de pessoas. É sempre as mesmas pessoas, normalmente. Ora, nós não somos chamados para sermos pedinchice, para estarmos na pedinchice. Nós somos chamados para abundar em ação de graças. E portanto, alguém que constantemente, todas as vezes que há uma chamada à frente, vem à frente para a pessoa orar, está-se a tornar infantil espiritualmente. Porque não cresce. Eu tenho que aprender, eu tenho que ter maturidade para crescer por mim, para lutar as minhas lutas. Não é? Se eu tenho o Espírito Santo em mim, se eu estou arraigado em Deus, se eu tenho esta reserva, digamos assim, da comunidade de fé, então eu vou lutar e eu vou vencer.
Posso pedir oração aos pastores, posso pedir oração a um irmão, olha por mim, pela minha filha, pelo meu filho, por isto, por aquilo, pelo outro, mas eu sei que aquela batalha é minha. E, portanto, eu estou disposto a lutar, a arregaçar as mangas e a ir para o campo de batalha e a lutar para vencer, porque eu sei que isto é uma tribulação. E não andar sempre pendurado, porque vem um pregador A, e depois vem um pregador americano, e depois vem um brasileiro, e depois vem um inglês, e depois não sei o quê. Não, nós não estamos a depender de pregadores. A nossa dependência é de Jesus. A nossa única dependência é de Jesus. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Amém? Ele é a fonte de toda a graça, toda a sabedoria, todas as bênçãos. Meus irmãos, há quem sobrevalorize a segurança e a estabilidade, mesmo quando não há vida. Um barco pode estar seguro por uma âncora, mas não ter vida lá dentro. Pode não ter ninguém lá dentro. Ou ter apenas cadáveres, por exemplo. Creio que foi ainda antes do 25 de abril de 74. Houve um caso de um navio em Moçambique, que era um angoche. Um caso estranho, nunca se esclareceu o que é que aconteceu. Foi um navio que fazia ali uma rota na costa, Moçambique, e de repente aquele navio saiu dos radares, ninguém sabia deles, levavam a determinada tripulação, a tripulação desapareceu e foram dar com o navio à deriva, sem ninguém. Portanto, uma âncora pode dar estabilidade ao navio, mas o navio pode não ter vida. Pode ser um monte de sucata apenas. Não ter vida lá dentro. Não é isso que nós queremos para a nossa vida espiritual. Mas as raízes, sim. As raízes significam vida. Asseguram vida. Uma âncora não assegura crescimento, não permite crescimento. Mas uma raiz permite crescimento. Então, tenhamos raízes na nossa vida. E não âncoras. Âncoras que podem ser uma ilusão de estabilidade, de segurança. Mas estabilidade e segurança onde não há vida não serve para muito. Nós queremos ter estabilidade e segurança, mas em Deus. E para isso não precisamos de uma âncora. Para isso precisamos de uma raiz, arraigados em Jesus Cristo. Vamos ficar aqui. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos esta manhã. Te agradecemos porque temos sido chamados, Senhor, para ser raízes, para desenvolver raízes na nossa vida, Senhor, e não âncoras, Senhor. Essas raízes que dão estabilidade e segurança, tal como uma âncora, mas que dão vida. Ó Deus, faz com que nós realmente possamos concentrar-nos em receber esta vida, em receber esta água do Espírito Santo, em receber estes nutrientes, este alimento da palavra, em encontrar nesta raiz a reserva que nós precisamos tantas vezes, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos raízes na nossa vida que permitam o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, que nós possamos não apenas sobreviver espiritualmente, mas dar fruto, e fruto com abundância para a glória do Teu nome, Senhor, fruto para a eternidade, em nome de Jesus. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, ajuda-nos a entender que aquilo que não está visível é muito mais importante do que aquilo que se vê na vida, Senhor, e também na vida cristã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço que esta semana possas abençoar os teus filhos e filhas, cada família aqui representada, que a tua mão de proteção e graça esteja sobre cada um deles, Pai. Ó Deus, e que nos possas abençoar durante esta semana, ficarmos mais arraigados em Cristo, Senhor, mais cheios da tua presença, Senhor, mais cheios do teu Espírito, Senhor, mais cheios da tua palavra. Ó Deus, mais em comunhão uns com os outros também e contigo, para a glória do teu nome, para o nosso crescimento, nossa frutificação, para darmos fruto e para que sejamos bênção na nossa vida e para os outros também, Pai, em nome de Jesus. E todo o povo diz: Amém. Amém.